sabia que o inventor dos sucrilhos foi também um médico que era contra a masturbação feminina? Olá, o meu nome é Gabriela Falcão e você está no Balbúrdia na Estante. Hoje eu vou falar de uma história em quadrinhos que foi publicada em mais de 25 países. A Origem do Mundo. Uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, de Liv Strömquist, acho que é assim que fala. Ela é sueca, ela é quadrinista e também cientista política. A obra chegou ao Brasil em 2018 e foi publicado pelo Quadrinhos na CIA, que é o selo da Companhia das Letras, de HQs. Antes de entrar na resenha em si, eu queria dar 3 recados. O primeiro é que eu não tenho o costume de ler quadrinhos e o desenhista do canal não sou eu, é Luiz. Então, se você está procurando uma resenha que fale dos traços, dos desenhos, esse não é o vídeo. Eu vou realmente focar no conteúdo da HQ. O segundo recado é que, apesar do livro ser combativo e maravilhoso em muitos aspectos, ele se limita à cisgeneridade e à heteronormatividade. E o que isso quer dizer? Ele foca em mulheres cis se relacionando com homens cis. Então, ele não vai falar de pessoas trans, não vai falar de pessoas não binárias, não vai falar de outras identidades de gênero, não vai falar, por exemplo, de mulheres se relacionando entre si sexualmente. Então, todas as vezes que eu falar de mulher e homem nesse vídeo, eu vou estar falando a respeito de mulheres cisgênero e homens cisgênero. E é sempre bom lembrar que pessoas com vulva e vagina podem ser tanto mulheres cisgênero, quanto homens transgêneros, quanto pessoas não binárias e, enfim, as inúmeras identidades de gênero que tem por aí. E eu convido você a pesquisar um pouco mais sobre o assunto também. E o terceiro recado que eu, enquanto leitora latino-americana, acho importante frisar, que a abordagem do livro é uma abordagem eurocêntrica e com um pouco de Estados Unidos. Então, a autora só olha para outros continentes para falar das suas pré-histórias. E essa é uma abordagem problemática porque, enfim, lendo esse livro me fez lembrar muito de uma frase que eu vi na internet, eu não sei quem foi que falou isso, mas que é uma crítica justamente a essa abordagem, né, eurocêntrica, que diz: a África tem pré-história, a Europa tem história, né, justamente nessa crítica, né. Então, isso não compromete o livro, eu acho que é só importante frisar mesmo, né, como qualquer livro, ele tem suas limitações. Qualquer livro que se proponha a fazer uma abordagem do mundo inteiro, né, vai ter nessas limitações, e é bom frisar desde o início quais são essas do livro. E agora indo para o conteúdo, né? Na verdade, eu amei o livro, ele é muito informativo, eu fiquei impressionada com a quantidade de fontes bibliográficas que a autora trouxe, e ao mesmo tempo ele é muito divertido, então é aquele tipo de quadrinhos que você se informa e que você dá muita risada. E a autora, ela tem um humor ácido, um humor provocativo, irônico, um humor do deboche que eu tanto amo. E aí a autora divide o livro em 4 segmentos. O primeiro é em relação à genitália feminina, o segundo é em relação ao orgasmo, o terceiro é em relação à menstruação e o quarto é em relação à TPM. E aí a autora, nesses segmentos, colocou muitas informações. E aí eu vou tentar trazer só algumas, só para dar um gostinho e não acabar trazendo tudo do livro, né? Inclusive, fazer o roteiro desse vídeo aqui foi muito difícil, porque quando eu vi eu tava basicamente colocando o livro inteiro aqui. E, enfim, eu tive que cortar muita coisa, para vocês verem o quanto o livro traz muitas informações preciosas. O segmento 1 se chama Homens que se interessaram um pouco demais por aquilo que se costuma chamar de genitália feminina. E aí... E aí eu vou trazer um trecho da entrevista da autora para a quadrinista Carol Ito. Inclusive, Carol Ito é uma quadrinista brasileira incrível. Eu convido você a procurar o trabalho dela na revista Trip. E aí a pergunta foi: por que você escolheu a vulva como ponto de partida? E aí a autora disse: na língua sueca nem existe uma boa palavra para vulva, que não seja em linguagem chula. É uma parte do corpo que mesmo as mulheres sabem muito pouco,
especialmente quando se trata da história cultural da vulva, da menstruação e assim por diante. Ou seja, né, a gente tem aquela ideia de que os países europeus têm uma igualdade de gênero, que lá é muito mais tranquilo, e na verdade não é bem assim, né? A autora está aqui justamente para desmistificar isso. E aí a autora começa o livro trazendo esses homens e por que esse interesse demasiado na genitália feminina, que é inclusive o caso do inventor dos sucrilhos, que eu falei no início. E aí depois de falar sobre esses homens, ela se questiona, né? Mas afinal, o que é essa tal de genitália feminina? E aí ela fala, na verdade, que é uma estrutura muito complexa para ser resumida a um mero buraco, né? Aí você lembra daquela frase, né? Daquela brincadeira, chave e fechadura, né? Enfim, vamos problematizar isso. Porque, na verdade, a vagina é só uma parte, né? Tem a parte interna que se constitui dos ovários, do útero, do colo do útero. E aí tem a vagina que conecta a vulva, que tem a parte ali dos lábios, do clitóris. O clitóris ainda tem essa parte de fora, mas tem a parte interna também. Ou seja, é uma estrutura muito complexa e muito rica. E na verdade, muitas mulheres não sabem disso. Inclusive, eu vi o evento de lançamento do livro em São Paulo, que contou com a participação de Juti Juti e a representante do Prazerela. E Juti Juti falou que ela, na verdade, não sabia o que era vulva, que ela achava que era tudo vagina. E que no primeiro momento ela se sentiu meio envergonhada com isso, mas depois ela percebeu que, na verdade, ela só estava repetindo o que ela aprendeu, né? E por isso que esse livro foi tão importante para ela e é tão importante para muitas mulheres, né? A gente se entender, né? Se compreender. E aí a autora entra numa parte do livro que ela mostra que, na verdade, a vulva já foi considerada sagrada antigamente. Na Índia tem o culto a Ioni, que é basicamente o culto à vulva. E aí ela mostra que nas culturas egípcia, grega, celta, na Ásia, enfim, muitas culturas diferentes cultuam a vulva. E aí entramos no segmento 2, que é o do orgasmo, que a autora fala que o orgasmo feminino é colocado como algo difícil, como algo complicado, e na verdade não tão importante quanto o masculino. E um parênteses aqui, né? É muito doido pensar como essa narrativa ganhou espaço, sendo que, né, pessoas com vulva possuem clitóris, e clitóris é um órgão único e exclusivamente com a função de dar prazer. Enfim, é muito doido como essa narrativa venceu, mesmo assim. E aí ela traz um pouco da história da Europa, né? Como na Idade Média as mulheres eram vistas como seres sexuais, libidinosos, carnais, e que por isso seriam pecaminosas, né? Tipo, meio que não se podia controlar a sexualidade feminina. E aí, com o iluminismo, com o advento desse discurso científico e a igreja querendo se apoderar disso, começou a vir esse discurso que a sexualidade feminina, na verdade, depende de uma intimidade. Ou seja, né, os homens que são carnais agora, as mulheres, né, são mais amorosas, os homens são esses seres animalescos que não conseguem se controlar, e a mulher tem que se controlar, a mulher tem que ficar ali recatada no lar. E aí ela traz também uma pesquisa feita por um médico alemão, onde ele dizia que 40% das mulheres sofrem de insensibilidade sexual, que seria uma certa frigidez. Só que o que seria frigidez para esse médico? Seria, abre aspas, a incapacidade de atingir o orgasmo através da relação de penetração vaginal com um homem. E aí ela também fala de Freud, né, que divide o orgasmo clitoriano, que seria um orgasmo imaturo, infantil, do orgasmo vaginal, que seria um orgasmo mais maduro da mulher. E aí, enfim, tinham essas ideias, e aí depois meio que rolou uma amnésia, né, um surto coletivo, as pessoas pararam de falar sobre clitóris na literatura médica. E no final da década de 1960, uma dupla de pesquisadores, na verdade, descobriu que o clitóris é fundamental para a sexualidade feminina. E esse estudo foi tido como algo revolucionário. E aí, a partir desse estudo, uma outra pesquisadora fez uma pesquisa e descobriu que 2/3
das mulheres não atingem o orgasmo com pura e simples penetração. E ela descobriu também que a relação sexual é construída basicamente com foco no prazer masculino, em detrimento do feminino. E aí isso também nos faz lembrar, né, daquelas ideias do senso comum que prevalecem até hoje, que na verdade o sexo oral é tido como preliminar, enquanto que a penetração seria a hora do sexo de verdade. E, velho, essa construção do sexo é extremamente machista. Extremamente machista. E aí tem uma informação do livro que eu acho importante colocar aqui, porque é surreal, porque foi somente em 1998 que Ellen O'Connell descobriu o tamanho do clitóris. Ou seja, não é apenas um botãozinho, como tem em muitos manuais de sexualidade feminina. Na verdade, o clitóris é um órgão que pode chegar de 7 a 10 centímetros e ele meio que abraça a vagina. E aí, com essa descoberta, uma ginecologista fez uma pesquisa e descobriu que, na verdade, todo orgasmo vaginal é também clitoriano, porque tá ali sendo estimulado o clitóris porque ele abraça a vagina. E aí Freud tá como, né? Só lamento. E aí o segmento 3, que é o da menstruação, começa com esse questionamento, né, do porquê que a menstruação é um tabu. Porque você, quando vai pedir um absorvente para uma amiga, você pede parecendo que tá comprando droga, né? Tipo, e aí, você tem um absorvente aí? Tem um absorvente? Ou então quando você vai pro banheiro com um absorvente, você quer escondê-lo, porque ninguém pode saber que você está menstruada. Sabe? Então, por que isso é visto e tido até hoje como um tabu, né? E aí eu queria voltar à capa do livro, né, que tem essa menina aqui, de pernas abertas, com a calcinha manchada de sangue. E, na verdade, é uma referência ao quadro de como é que é? Gustave Courbet? Enfim, acho que é assim que se pronuncia, que é A Origem do Mundo, que foi um quadro bem polêmico na época, porque ele basicamente pintou uma mulher, né, uma vulva, com vários pelos. E isso foi, meu Deus, um fuzuê assim na época, né? Inclusive, Luiz, por favor, coloque o quadro aqui. Tá, mas por que então a menstruação passou a ser vista como um tabu? E aí a autora traz essa teoria, né, que na Idade da Pedra a mulher era tida como um ser sagrado e a menstruação seria a manifestação desse poder sobrenatural. Porque na verdade é uma coisa muito louca, né? Porque imagine, né? A mulher sangra todo mês e não morre. Tem uma periodicidade parecida com o ciclo da lua, né? De 28 dias mais ou menos. E também, quando as mulheres estão juntas, os ciclos menstruais se sincronizam. Então, todas elas começam a menstruar junto, né? A ovular junto. E aí, enfim, nessa época era tido como algo sagrado. Só que aí, com o advento das religiões patriarcais, quiseram tirar um pouco desse poder, né, das mulheres. Então aí que vem essa construção da menstruação como um tabu, a menstruação como algo nojento, e aí também ela até fala trechos da Bíblia, né, que coloca a menstruação como, meu Deus, né, se você se deitar na cama que a mulher menstruada se deitou, você vai ficar sujo por não sei quantos dias. Se você encostar numa mulher menstruada, sei lá, seu pinto vai cair. Enfim, coisas desse tipo. Absurdas. E aí essa teoria, né, explica um pouco do porquê que a menstruação saiu desse lugar de sagrada para esse lugar de tabu, de nojo. E aí chegamos no segmento 4, que fala sobre o TPM e que na verdade quer ressignificar esse período, né? De olhar para a TPM como um período de clarividência, de escuta interna, de criação, né? Ela traz um trecho dos diários de Virginia Woolf, que ela fala sobre a escrita de Orlando, e que ela estava empacada na escrita, e aí chegou no dia seguinte, ela conseguiu conseguiu retomar o fluxo de escrita do livro também porque ela menstruou, né? Trazendo essa perspectiva não como um momento em que a mulher fica raivosa e fica faz TPM, tipo, não, como um momento sagrado, né? De você se recolher, de você se escutar e de você criar.
né? Isso eu achei muito bonito isso. Enfim, esse livro traz informações preciosíssimas, eu convido muito vocês a lerem. E eu queria, na verdade, terminar com um trecho da entrevista que eu falei no início, em que a pergunta é: com o seu livro, você quer que as mulheres se sintam empoderadas? Em que sentido? E aí a autora disse: acho que a percepção negativa do órgão sexual feminino, culturalmente tratado como repugnante ou vergonhoso, afeta as mulheres em um nível psicológico muito profundo. O órgão sexual feminino é retratado como algo fraco, enquanto o órgão sexual masculino está constantemente ligado a conotações positivas de potência, força, masculinidade e assim por diante. Claro que isso afeta como nos sentimos sobre nós mesmas e limita a ideia do que podemos fazer no mundo. É um auto-ódio, eu acho. Para mim foi importante descobrir e aprender todas as informações que conto no livro, porque isso me fez sentir mais fortalecida e espero que a leitora sinta o mesmo. É isso, se você gostou da resenha, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima!